e bora ler junto comigo. Vou começar, tá, gente? Acompanha aí a leitura junto comigo. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zirã, Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida o separou de seu filho Isaque, enviando-os à terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido aos seus povos. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar e Eteu, em frente de Mamré, campo que Zoar havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Berlai-Roi. São essas a geração de Ismael, filho de Abraão, que Agar egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael. Por ordem de nascimento, o primogênito Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Bizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Gedemá. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos, e os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou sua esposa, Rebeca, filho de Beduel, e Arameu de Badã, Arã, irmã de Labão e Arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações, as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. O Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz.
Cresceram os meninos, Esaú tomou o perito calçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se sobereava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essas coisas vermelhas aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Vamos continuar no capítulo 26? Vamos lá comigo? Tá muito interessante a história. Então, hoje vai ser o 25 e o 26, tá? Continue a leitura. Sobreviveu fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e ela darei todas essas terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito à sua mulher, ela disse: E minha irmã? Ela tinha muito medo de dizer: A minha mulher, porque pensava assim: os homens no lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem em todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu-se 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-a de terra. Abimeleque disse a Isaque:
saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tomou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus que haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Simá. Recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, vamos prosperar nessa terra? Dali Isaque foi para Berzeba na mesma noite, e o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo, Austade e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Vou passar a página aqui. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizermos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora um abençoado pelo Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram da parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é um nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Etel, e Bezemate, filha de Elon, Etel. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Bom, aí terminamos aí, né? Nosso capítulo aí de Gênesis, de 25 e 26. Vou trazer para vocês, né, também, logo após o capítulo 27, que vai falar sobre Isaque abençoa Jacó. É uma história também muito interessante. Bom, para quem está acompanhando aí, né, nos vídeos anteriores, nós começamos no livro de Gênesis, no capítulo 1. Estamos lendo aí capítulo por capítulo. Claro que vai ter capítulo que eu vou estar lendo 2, igual hoje eu fiz, né?
foi o 25 e o 26, porque estava já dando continuidade aí à história, né, de Abraão, de Isaac. Então aí, como a história ficou muito interessante, não que as outras não sejam, mas porque complementou mais, né? Daqui para frente as histórias elas estão mais complementares. Aí a gente vai lendo 2, 3 se for preciso, ok? Bom, no princípio vocês vê que nas histórias sempre está falando aí, ó, filho de fulano, filho de ciclano, e vai, né, dando aí a origem à família. Então, no começo do livro de Gênesis tem muito isso. Daqui para frente já começa, né, as gerações, os povos, as histórias mais aprofundada. E aí começa a ficar também maior aí as nossas histórias, que no começo são histórias pequenas, né? São mais curtas. Aí agora vai o quê? Aumentando. Então, se você for pegar a Bíblia, que eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente tem aqui, ó, igual o capítulo 27 do livro de Gênesis, olha o tanto. Ele já é bem grande, né? Então, a gente tem muito para ler. E assim, ele vai aumentando à medida que a gente vai passando, né? As páginas e os capítulos. Mas, assim, é muito bacana, muito interessante. E quero que vocês continuem aí junto comigo na nossa leitura diária, aprendendo mais, ouvindo mais, né? Da palavra e conhecendo mais. Assim, eu trago para vocês conhecimento do que está escrito, né? Então, não tem como fugir, é o que está escrito na Bíblia, não tem outras palavras, não tem mentira, não tem nada. É apenas o que está escrito na Bíblia e nós vamos ler aí ela todinha em nome de Jesus. Quero que vocês acompanhem comigo, gente. Não deixa de acompanhar, tá? Até o próximo vídeo e espero vocês no livro de Gênesis, capítulo 27. Então, um grande beijo e até a próxima. Ficam com Deus.